Bom, essa aqui é uma análise dos dados da epidemia de coronavírus, os dados da Itália. Eu peguei os dados que estão públicos a respeito do número de infectados por dia e fiz uma análise simples desses dados com o objetivo de tentar estimar um pouco do comportamento da epidemia da Itália, como que está a epidemia na Itália. Bom, este gráfico mostra os números de dados de casos que são notificados diariamente, desde pegando do dia 21 de fevereiro até o dia 18 de março. Aqui estão apenas mostrando os números brutos, os números absolutos. E olhando essa curva, a gente vê um comportamento dela que lembra uma curva exponencial. E tem sido falado muito que a epidemia de coronavírus está com esse comportamento exponencial. O que caracterizaria isso? Significa que em pouco tempo o número de casos aumentaria abruptamente, o que levaria a um colapso do sistema de saúde. E isso justifica as medidas que estão sendo adotadas. Bom, de fato, essa curva ela se parece com uma curva exponencial, só que o que temos que fazer uma análise mais detalhada para ver se esse comportamento é de fato um comportamento exponencial ou se isso é só aparente. Bom, como que se faz essa análise? Primeiro, ao observar a forma da curva, a gente estima um determinado modelo ou uma equação que se ajuste a essa curva. E a partir dos ajustes dos dados que temos, a gente consegue projetar o comportamento futuro a partir do comportamento atual da curva. O comportamento atual e o comportamento pregresso. Bom, então, uma forma de revelar um determinado padrão seria pegar simplesmente esses dados e colocar numa outra escala, que é a escala logarítmica. Nessa escala, simplesmente, se o dado fosse uma exponencial crescente, o que veríamos aqui seria uma reta perfeita. Porém, o que tem aqui é uma curva, que ela vai tendendo a uma reta em determinados pontos, só que, porém, ela é curva aqui nesse começo. Se você analisar só uma parte, você poderia pensar que é uma exponencial perfeita. Mas aí quando você tenta colocar uma curva exponencial para ajustar esses dados, o resultado fica o seguinte. Aqui, em vermelho, a gente vê o modelo que seria uma exponencial, a melhor exponencial para ajustar esses dados aqui. Ou seja, o que seria um ajuste? Seria uma curva que passar por mais pontos possíveis, mais próximo dos pontos aqui. Bom, a gente já vê de cara que a exponencial, ela não, logo no começo, ela começa a explodir os valores e vai para valores muito altos logo no começo. Ou seja, se fosse uma curva exponencial, a gente lá pelo dia 15 de março, a gente estaria no mesmo nível que está no dia 18. Um outro passo seria, ao invés de ajustar uma exponencial linear, com expoente linear, eu tentei ajustar uma exponencial com expoente quadrático, que seria uma gaussiana. Mas a gaussiana, ao contrário, ela tem um outro comportamento. Ela logo aqui, lá pelo dia 15 de março, ela já começaria a decair, o que não aconteceu. E uma exponencial cúbica,
apesar de fornecer também bons ajustes, ela não explica bem os dados, ou seja, então deve ter aí algum comportamento mais complicado que simplesmente pensar que o crescimento é exponencial não está capturando bem esse comportamento. O que pode ser isso? É que numa epidemia você tem muitos fatores de progressão e de remissão atuando ao mesmo tempo. Ou seja, do mesmo jeito que você tem eventos que promovem a propagação do vírus, tem elementos que reduzem a propagação do vírus. Por exemplo, os fatores que reduzem os isolamentos que têm acontecido de pessoas, até mesmo a morte de pessoas reduz a propagação do vírus, e outros fatores que elevam essa propagação. Uma outra forma de analisar para mostrar que esse comportamento não é um exponencial simples. E repito, apenas analisando os dados que foram divulgados, os casos notificados da Itália. Aqui também, se a gente olhar aquele ajuste exponencial que foi feito, né, na escala logarítmica, se a exponencial explicasse, essa reta deveria estar passando pela maioria dos pontos, essa reta vermelha, o que não está acontecendo. E também as outras curvas não passam por todos os pontos. A que está melhor se ajustando seria essa curva azul, que é uma exponencial cúbica, um expoente cúbico. Aqui uma outra análise que pode ser feita nos dados é quando eu calculo a taxa de transmissão relativa. Como que se calcula essa taxa? Eu vejo a diferença de um dia para o outro, quantos pacientes foram infectados naquele dia, quantas pessoas foram infectadas naquele dia, e divido pela quantidade de pacientes do dia anterior. Ou seja, com isso eu tenho para quantas pessoas aquelas pessoas transmitiram no dia anterior, supondo novamente que essas transmissões estão sendo feitas apenas nesses casos notificados, ou seja, eu estou trabalhando com todas as possibilidades de casos aqui na minha mão, o que eu imagino que não seja isso que está acontecendo, mas já dá uma boa aproximação essa análise. Então, olhando essa taxa de transmissão relativa, se fosse um crescimento exponencial, essa taxa teria que ser essa reta vermelha aqui. Só que a gente vê que isso não está acontecendo, ou seja, a taxa de transmissão começa alta, como é de se esperar, em seguida ela vai diminuindo dia a dia, ou seja, apesar de, por exemplo, no dia 18 de março eu estar com da ordem de 31 mil casos, na verdade, no dia anterior, o número de pessoas que transmitiram para outras foi bem menor do que no primeiro dia, apesar de serem menos casos. Ou seja, a taxa de transmissão está caindo na Itália. Logo, isso significa que, a partir de algum momento, a doença já pode estar dando sinais de remissão. Outra forma também de analisar é fazer ajustes um pouco melhores, mais robustos do que simplesmente pensar na exponencial. Esses ajustes possuem fórmulas mais complicadas, mas eles são feitos, ao invés de fazer para a curva toda, eu faço em blocos da curva, e com isso eu consigo ter uma explicação local melhor do que se eu tentar ajustar uma função só. E aí, desses estimadores, um dos que são melhores para esses casos é o estimador de Akima, que aqui está essa curva em rosa, em magenta, que ela se ajustou melhor, mas aí aqui, mesmo eu tendo um bom ajuste, eu ainda fico com um crescimento exponencial no início da curva, um crescimento que lembra exponencial. Porém, quando eu evoluo um pouco mais, o resultado fica o seguinte, olha,
Nesse estimador de Akima, que tem uma resposta melhor, ele está indicando que, analisando esses dados, em algum momento o número de casos vai começar a cair. Não estaríamos ainda no pico, mas o número de casos vai cair. Eu acredito que esse estimador ele ficou melhor, só que como muitas medidas já estão sendo tomadas de isolamento, se alimentarmos com os novos dados, talvez esse pico fique mais próximo aqui, do que aqui estaria aproximadamente lá pelo dia 10 de abril, o início da remissão. Mas eu acredito que talvez esteja mais próximo daqui, com a atualização nova dos dados, né? Dá para fazer essa atualização diária. E outros fatores de remissão demoram mais tempo para começar a atuar, né? Por exemplo, como a resistência ao vírus, né? Tem pessoas da população que, nesses casos, não contrai vírus. E como é um vírus novo, a gente não sabe qual é o percentual disso, né? Outra análise importante de ser feita é que, apesar de ter todos esses casos, essa projeção grande, o percentual de pessoas que tem comprometimento mais sério é menor, né, do que o que está aparecendo aqui, né? Então, assim, olhando apenas para os dados da Itália até o dia 18, eu não diria que o comportamento dessa epidemia é tipo exponencial. Agora, é claro que temos muitos dados que não são contabilizados aqui, tem muitos pacientes que não entram nessa conta, então sobre esse valor a gente teria que estimar, mas o que também esse gráfico mostra é que, se medidas não forem tomadas, de fato, em algum momento o comportamento pode se tornar exponencial. E aí, até levando em conta o percentual de casos que se complicam, ficaria um número muito alto mesmo. Mas essas são as minhas análises e me disponho a dúvidas, se alguém tiver alguma dúvida a respeito do trabalho que eu fiz, e pretendo aplicar a mesma análise nos dados da Alemanha, que estão disponíveis, e dos Estados Unidos. Um abraço a todos.